isto é a maior memória de infância. É uma das maiores, sim. Quando ias a um restaurante com os teus É isso pais mesmo. e vinha aquela lista dos doces que ainda existe, daqueles doces meio Aqueles encomendados. restaurantes mais clássicos portugueses, não é? E havia um coco, mas eu acho que o coco não era tão coco. Ou seja, esta parte parece mais Isso coco. é mesmo coco? Eu acho que não. Não, Quer dizer, se calhar é. É que eu bebo coco quase todos os dias, então eu tenho um grande know-how de coco. Não, eu acho que não é. Eu acho que é. É, Quer dizer, acho que isto não é mesmo coquinho. mas imagina, eles também iam inventar um coco assim tão rugoso. Pois, Ia ser mais fake, percebes? pois, é. Eu acho que é. Pessoas que trabalham na Sonai. Não, mas eu acho que é. E eu acho que isto é novo, tenho a certeza, aliás. É um Qual é a tua bocadinho. expectativa? Pá, tenho uma expectativa boa, porque eu recordo-me, estou a olhar para isto e lembro-me perfeitamente como é que era o cardápio, qual é o nome? A carta. A carta. Lembras-te, tipo, na parte das sobremesas, assim, páginas super Lembro, coloridas, sim. depois era o coco. Isso ainda existe. Imagina, eles cobram aquilo basicamente. Era bué da caro em comparação. Mas ainda é. Salada de frutas, pudim, imagina, 3 euros. depois o gelado da Coco, Frozen. 9, Yeah. tiver bué da Mas caro. ainda é. Não sei se o coco ainda existe, mas imagina, ainda existe aqueles gelados com bonecos e assim, tipo da Frozen e assim. Para não, nessa altura não era da Frozen, mas agora é da Frozen, que é para os miúdos comprarem e eles esticam-se mesmo. Eles esticam-se mesmo. Aquilo é tipo, imagina, quando vais tipo às compras com as crianças e eles têm brinquedos na fila que é para as crianças começarem a chorar e chatearem os pais. Aquilo é tipo isso. Yeah. Eles sabem As crianças que... quando chegam à sobremesa muitas vezes já não querem comer sobremesa nenhuma, mas como vê o bonequinho... Curiosamente, eu tenho ideia Mas que boas nunca na memórias. vida comi o coco. Eu lembro-me do ver, ou seja, a memória é do ver, mas eu escolhia sempre outra coisa. Eu comia muita vianeta. Sabes o que é que é? Ah, Vianeta também. Já trouxemos, já? Ou não? Acho que não. Está molinha, é melhor comermos. É melhor. É. Ai, é muito mole. Mas Estranho. nunca chegaste a pedir este gelado? É bom. Aí é bué da bom. E depois tem mesmo aquelas lasquinhas de coco por cima. Aí é incrível. Eu adoro coco. Tudo o que tenha coco, seja iogurte, gelado. Adoro a água de coco. Eu todas as semanas compro água de coco. Coco em si, a fruta, não adoro. Aliás, a fruta em si é dicotómico para mim. Porque no meu imaginário eu curto comer o coco. Quando começo a comer o coco, aquilo forma ali uma pasta e eu pareço um burro ali a mastigar. E nada acontece, sabes? Começas ali a formar um puré na boca e não dá para simplesmente tipo, engolir. Não sentes essa dificuldade. Mas é quando metes mais quantidade na boca. O coco em si agrada-me a ideia e na prática não adoro assim tanto. Agora, água de coco, adoro. Por mim bebia... Epá, eu trocava a água pela água de coco. Eu gosto de água, mas para veres o quão eu adoro água de coco, eu trocaria. Sabes? Só bebia água de coco na minha vida. Adoro. O sabor é fresquinho, é leve, o estômago fica... O estômago, quando eu bebo água de coco, é como se estivessem lá a limpar o estômago com algodãozinho, sabes? Eu sinto que a água de coco vai lá com algodãozinho e fica mesmo bacana. Sabes essa sensação? Mais ou menos. Mas olha, o gelado está aprovado. Mas imagina, também não é nada especial. Imagina, é bom. É um gelado tipo nata, é a sensação que me dá. Gelado de nata, agradável, e por cima umas pepitas de coco. Ou seja, eles agarraram no gelado mais barato que existe e pensaram, como é que vamos dar aqui uma coisa para vender isto a um preço um bocadinho mais caro? E puseram numa casquinha de coco. Estás a pagar a casca. Tu estás a pagar o poder voltar à infância durante 30 segundos. Para mim, a viagem à infância foi só ver a embalagem, não foi provavelmente comer o coco, porque eu nunca pedi ao coco. O que é que tens aqui para partilhar com os nossos ouvintes? Acho que no Aqui final na do estação dia da Nutriência FM. podemos lavar a casca e fazer disto uma tigela em casa, o que é um ponto positivo. De repente comes o iogurte aí dentro. Por exemplo. Dá ali um ar rústico, um ar selvagem. Um ar exótico, sabe? Entre umas sementes de chia e parece que estás Estás na em Bali. Amazónia. Estás em Em Bali. De resto, não tenho assim nada a dizer. Imagina, a ideia era boa, a intenção foi ótima e eu vou guardar a casquinha. Mas, Não voltarias a comprar. opá, imagina, isto deu-me um bocadinho o ar de que era o gelado de nata, mas com coco ralado por cima. É. No fundo é o gelado de nata, na marca branca, né? Normal.
e ali com um ralador. Mas é que o pior é isso. É que imagina, se isto fosse coco fresco ralado, uma pessoa ainda dizia: Uau, deram só trabalho. Não. Eles agarraram no coco seco sarrafeiro, vieram com um coisinho a meter por cima e isto é gelado de nata sarrafeiro com coco sarrafeiro numa deslinha bonita. Pois, mas o invólucro também é importante, porque é a experiência, sabes? Não, mas a minha avaliação é positiva. A minha também, mas imagina, não voltaria a comprar, provavelmente. Também não, porque repara, a oferta é tanta, tenho tantas possibilidades. Gastar oportunidades com isto, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o custo da oportunidade. Porque enquanto estou a comer isto, não estou a comer, sei lá, aquela de sanduíche da Filipina, incrível, nunca mais vi. É que este falta-lhe aqui um bocadinho de spicy. Imagina, de faltava spicy. um chocolatinho branco. Já desvirtuava. Certo, mas sabes que isso ainda existe nos restaurantes, provavelmente. Então isto tem que ter um upgrade, senão qual é a minha vantagem em comer isto? É que Viajar imagina, à infância. eu não quero viajar à infância e ter a qualidade da TV que tinha na infância. Quero ter a TV de viajar, olha os morangos com açúcar. Eu não quis viajar à infância para ver a mesma coisa, quis viajar à infância para ver um upgrade. Falta aqui um upgrade. Não. As pessoas evoluíram. Então, mas E isto falta se a melhorar. casquinha, se o cenário da casquinha é positivo e tu gostas, porquê é que Não, mas haveria de falta- ser mudado? Eu adorava ter acesso às vendas daqui a 2 anos. Este produto vai ser descontinuado. Ninguém vai dar nada por isso. Mas percebes o que é que eu estou a dizer? Ou seja, as coisas têm que manter a essência. Olha o que era usava, agora quando regressarem fizeram uns concertos, imagina o que era eles cantarem músicas que não fossem as originais. Não, fizemos aqui umas alterações. A essência, tu podes manter a essência com upgrades. Tu podes evoluir e manter a essência. Então, mas a evolução é que agora tens isto no hipermercado e antes não tinha. Oh, Tiago, mas isto não é suficiente. Então, o tema que vos trazemos hoje é um tema relacionado com o corpo, ou seja, com o corpo e com a identidade e a autoestima que está muitas das vezes associadas à nossa estética corporal. E muitas das vezes, que ainda é mais problemático, apenas e só associado à estética corporal. Ou seja, por outras palavras, é como se nós fôssemos apenas o nosso corpo, né? E o aspecto do mesmo. E hoje queremos discutir isto, ter aqui uma reflexão, uma conversa acerca deste tema e talvez até podermos partilhar aqui estratégias para que as pessoas possam treinar esta desvinculação entre o que eu sou, o meu merecimento, a minha identidade, o aspecto físico do meu corpo. Sim, eu acho que isso é super importante e é uma coisa que nós trabalhamos nas consultas de terapia nutricional porque eu diria que, no geral, nós estamos numa sociedade que valoriza cada vez mais a imagem e que, para toda a gente, para quem tem um corpo maior ou mais magro ou o que seja, eu acho que para toda a gente isto é uma realidade. Não sei se concordas que a imagem é cada vez uma coisa mais, sei lá, de status, de se tiveres um determinado corpo, poderás atingir determinadas coisas, etc. Então acho que isto é um tema, na verdade, relevante, independentemente do corpo que nós temos. Mas, obviamente, pessoas que têm um corpo gordo acabam por sofrer mais com esta questão porque, de alguma forma, não se sentem integradas naquilo que é o padrão de beleza socialmente aceito. Porquê é que eu estou a dizer isto? Esqueci-me do ponto. Estás a dizer que, independentemente do peso que a pessoa tenha, quer seja mais magra ou mais gorda, acaba por ser importante porque muitas das vezes uma pessoa magra também associa muito o seu valor pessoal ao seu peso. E o que é que acontece? Quando ela perder a magreza, que ela associa a magreza a sucesso, a ser amada, a ser respeitada, porque todos os elogios, provavelmente, ou a predominância dos elogios que recebeu ao longo da vida, foram sempre muito direcionados para o peso. Então é normal que criamos aqui este tipo de associações entre o meu valor e o meu aspecto físico. Quando o aspecto corporal mudar, porque vai mudar, né? Ao longo das décadas, a mulher entra... A mulher, as pessoas no geral. Mas, A mulher, a verdade é que tem sim, ainda tem aqui um peso social maior. Não, é verdade, totalmente verdade o que estás a dizer, mas não era o que eu queria dizer. Sim, eu ia sim. dizer isto, repara, eu ia dizer assim, a mulher sofre alterações corporais, mas o homem também sofre alterações corporais, ou seja, o corpo dos 20 não é o mesmo dos 50, e isto é transversal para o homem e para a mulher, é o que eu ia dizer. Em relação à mulher sofrer maior pressão social, isso é totalmente verdade.
Um homem gordo não é pressionado socialmente da mesma forma que uma mulher gorda é. Podemos dizer isto? É óbvio para todos? Eu acho que é uma coisa muito mais aceite socialmente que o corpo do homem evolui do que o da mulher. E eu acho que isto é um problema e torna-se um problema porque muitas vezes, por exemplo, agora fugindo até um bocadinho ao tema, mas muitas vezes operações estéticas que nós vemos são para retardar ou pelo menos esconder um processo que é natural do corpo, que é o envelhecimento. Ou seja, tu vês pessoas, sei lá, com 50 anos a tentar ter feições e expressões e partes do corpo como se tivessem 20, percebes? E não que isso esteja certo ou errado, o ponto não é esse, mas acho que socialmente na mulher existe muito essa tendência para parece que manteres sempre aquele corpo que tens aos 20 anos e que não é possível. Ou seja, por muito coisas que se invente e faça, nunca vai ser exatamente o mesmo corpo porque nós não temos 20 anos e é normal, não é? Sim, e repara, e estás em contrafluxo para com a vida. Sim. Porque se eu estou sempre numa resistência, numa luta contra mim mesmo, porque não quero que a erosão do tempo traga os seus resultados, eu estou em contrafluxo. Exato. Porque qual é que é o meu poder pessoal para lidar contra a oxidação do meu corpo? Que ela vai acontecer. Não tem como não envelhecer. Imagina o que é eu estar nesta luta contra algo que é óbvio. É a mesma coisa de eu não aceitar a morte. Exato. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso berrar, espernear, eu vou morrer. Certo? Eu vou envelhecer também. E, por consequência, também vou morrer. Ou seja, não aceitarmos isto é perpetuarmos uma vida de sofrimento. Que em relação ao corpo e à questão mais especificamente, se calhar, da magreza e de um corpo mais magro, existe muito esta tendência de nós acharmos e de nos incutirem, na verdade foi uma coisa que nos foi incutida e, portanto, nós achamos que quando conseguirmos ter um corpo mais magro, e eu acho que isto não se aplica honestamente só a pessoas gordas, eu acho que há pessoas magras que querem ainda ser mais magras na expectativa de alcançar coisas que nada têm a ver com o corpo, porque nos incutiram que quando tu tiveres um corpo X, tu vais conseguir ter um namorado, ter uma relação, construir uma família, não acabar sozinho, que é um dos principais medos do ser humano, que vais conseguir ter um bom trabalho, ser bem-sucedido, ser socialmente aceito pelos teus pares, ou seja, que no fundo determinado corpo vai garantir que tu és feliz. No final do dia é isto. E o corpo tem uma importância na nossa vida e não dá para desvincular aquilo que nós somos do corpo que nós temos, no sentido de, não de identidade, mas no sentido de o corpo faz parte de nós, não é? Ou seja, é normal e expectável que seja uma parte importante para nós e a aparência está tudo bem em ser uma coisa que nós valorizamos. Mas não é suposto nós colocarmos todas as fichas no corpo. Ou seja, não é suposto eu achar que tudo o que eu devo fazer e investir é à volta do meu corpo para ter determinadas coisas. Percebes o que eu estou a dizer? Exatamente. Todos nós temos uma roda da vida, não é? E as nossas clientes sabem perfeitamente a que é que eu me refiro. Todos nós temos essa roda da vida, ou seja, são as várias áreas que impactam a nossa vida e as várias áreas que nós temos de atender para estar em equilíbrio. O que é que acontece? Quando esta parte do aspecto físico, da minha imagem, se sobrepõe ou preenche outras dinâmicas da minha vida, outras áreas que o corpo não deveria estar a ocupar, há um anular de outras áreas e uma sobreposição desta questão da estética corporal. E aí entramos em desequilíbrio. Todos os pensamentos, todas as preocupações, todos os nossos focos acabam por ir nessa direção do corpo e da sua estética. E aí passa a ser prejudicial para a nossa saúde mental e física. Exatamente. Porque somos alvos fáceis, somos vulneráveis a dietas muito restritivas. E dietas restritivas, quem ouve este podcast já sabe perfeitamente qual é o ciclo, não é? O nome do podcast é autoexplicativo. Exatamente. Sim, mas é isso. E nós vemos constantemente em consulta, seja pessoas mais gordas ou mais magras, que muitas vezes têm crenças relacionadas consigo mesmas que são baseadas no seu aspecto corporal
mas na verdade é uma crença que é limitante e que não é baseada numa realidade, numa verdade, ou seja, para a cliente é uma verdade absoluta, mas que se nós analisarmos de fora e se nos colocarmos na perspectiva do observador, aquilo não é uma realidade. E muitas vezes são pessoas que se consideram que são desleixadas, que são preguiçosas, que não têm a motivação e o foco suficientes para atingir coisas na vida, porque, sei lá, olha, sempre tentaram ir ao ginásio e acabaram por desistir e baseiam tudo à volta disso, mas depois vais ver outras áreas da vida e são pessoas que, imagina, têm vidas, têm trabalhos, são bem-sucedidas, têm filhos tipo, que têm que gerir imensa coisa em casa, ou seja, têm, nas outras áreas da vida, elas não são essas pessoas nem desleixadas, nem preguiçosas, nem com pouco foco, mas como em relação ao corpo, aquilo que é preconizado, que é fazer dieta e ir ao ginásio, elas não conseguem fazer porque se calhar não é o adequado para elas, elas internalizaram aquilo como sendo características inatas quase delas. E, na verdade, se essas mesmas pessoas se conseguissem observar de fora, elas veriam que não são nada daquilo. Exatamente. E isso é o que dita ser uma crença disfuncional, não é? Sempre que nós partimos para uma generalização, nós estamos perante uma crença disfuncional. Ou seja, eu sou desleixada, as mulheres são todas assim, ou os homens são todos assim, ou o dinheiro é a origem de todos os males. Sempre que eu preconizo isto, ou sempre que eu cito uma frase destas, eu devo auto-observar-me e pensar se eu não estou com uma crença limitante, uma crença disfuncional a respeito desse tema. Porque é impossível eu ser dessa forma em múltiplas dinâmicas, múltiplas áreas da minha vida. E como é que se chega à conclusão que isso é uma crença limitante? Através de perguntas. Quando as pessoas, eu também ouço muito este tipo de narrativas nas consultas, quando eu pergunto às pessoas, mas no teu trabalho tu costumas faltar constantemente, costumas estar sempre a desistir? Não, no meu trabalho eu faço tudo bem. Então o que é que te leva a acreditar que és desleixada e preguiçosa e não tens motivação para nada? Acabaste de me dizer que trabalhas 13 horas por dia. 13 horas é bastante. Às vezes é mais uma falta de autopriorização, ou seja, são pessoas que se habituaram a vida inteira a meter os outros à sua frente. Então o compromisso com terceiros é muito mais fácil. Se o chefe diz que é para entregar alguma coisa, a pessoa entrega e não falha. Se o amigo precisa de não sei do quê, a pessoa vai e não falha. Se o filho precisa de ser levado não sei onde, a pessoa vai e não falha. Ou seja, são pessoas que, no geral, o padrão é muito de nunca falham com terceiros e se preferem ficar no lodo a falhar com terceiros, mas quando é relativamente a si próprias, já se habituaram constantemente a falhar, porque lá está, não existe uma priorização e todos temos as mesmas 24 horas e no final do dia a energia não dá para tudo, não é? Então às vezes é mais uma questão de falta de priorização e se eu me deixo sempre para o último lugar, é normal que se calhar ao final do dia a energia que reste não seja suficiente para fazer o que eu gostava ou o que eu idealizava fazer, do que propriamente ser uma questão de identidade de eu ser desleixada e preguiçosa. Porque quem é desleixado e preguiçoso não é só para si mesmo, é para tudo. Exatamente, ou seja, chegamos à conclusão que talvez não sejamos nem preguiçosos nem desleixados. Talvez aquilo que nós sintamos que temos, ou que seja a nossa identidade, não é. É apenas uma questão de, como tu mencionaste, muitas das vezes é a dificuldade em autopriorizarmos, nem que seja de vez em quando, que está aqui em cima da mesa. E não uma questão de desleixo, de disciplina, como às vezes se ouve tanto falar. Porque lá está, não dá para extrapolar, não é? Quando eu estou a extrapolar, a dizer que eu sou isto, eu tenho que ser em todas as áreas da minha vida. Eu não posso ser desleixado só aqui ou só ali. Entendes? Quando eu só sou desleixado aqui ou ali, talvez eu não seja desleixado. Talvez haja ali outras questões submersas que eu não estou a conseguir ver. Estou só a ver a superfície. Mas a causa verdadeira não é o desleixo nem é a preguiça. Na maior parte das vezes. Às vezes até entramos aqui noutro problema que é tu passas a acreditar tanto que tu não consegues porque és preguiçoso e desleixado
que tu até te comportas, passas a comportar como uma pessoa que é preguiçosa e desleixada. Ou seja, o ponto inicial não foi tu seres preguiçoso e desleixado, mas o facto de tu acreditares tanto nisso que até te faz comportar dessa forma. Então é preciso ter cuidado com aquilo que nós trazemos para a nossa identidade e dizemos que somos, nem que seja para dentro e a nós próprios, porque depois isso tem impacto na forma como nós nos vamos comportar e depois vai ter impacto nos Da forma resultados. como nos Nos vamos ver e, por resultados. consequência, comportar. Exatamente. Sem dúvida, isso é muito pertinente. E o que é muito interessante para conseguirmos autovisualizar o nosso valor para além do corpo, ou seja, para que o corpo ou o tamanho do nosso corpo não seja a totalidade da nossa identidade, que cada vez mais, infelizmente, é o que se passa. Estratégias que podemos utilizar. Uma estratégia muito interessante para conseguirmos desconstruir esta questão do tamanho do corpo não ser a nossa identidade, o aspecto físico não ocupar diferentes áreas da minha vida, não se sobrepor a outras que talvez estejam em falta e todas as minhas preocupações, todos os meus pensamentos, ou quase todos, serem à volta desta questão da comida e do corpo. Um exercício muito interessante é começarmos a pensar acerca das nossas características pessoais, daquilo que nós gostamos, aquilo que nós reconhecemos como potencial em nós, como virtudes, como características que nós admiramos. Ou seja, no fundo, é começarmos a fazer connosco aquilo que fazemos com os outros. Eu ouço muitas vezes em consulta, e eu acredito que tu também, várias vezes pessoas que me dizem, até com alguma angústia e tristeza, que quando é com os outros, o corpo não é a primeira coisa em que elas pensam. Quando é consigo mesmas, todo o seu valor está à volta do corpo. Por exemplo, elas conseguem reconhecer que os amigos, os familiares, as amigas são simpáticas, são divertidos, são pessoas bacanas, Sim, pessoas de o valor. corpo nunca Quando é é com elas, característica. é o corpo é que importa. Eu tenho este corpo, eu não presto e eu não tenho valor. E entras naquele ciclo autodestrutivo, não é? E é engraçado pensares que o corpo de alguém nunca te faz gostar mais ou menos dessa pessoa. Mas quando é connosco mesmos, o nosso corpo é capaz de ter o poder de, se eu estou mais magra, então eu gosto mais de mim, se eu estou mais gorda, então eu gosto menos de mim. E é a única relação onde isso acontece, porque na relação com o outro, tu não gostas mais de uma amiga por ela ter perdido 10 quilos ou por ela ter mais 10 quilos. Então é interessante também ter essa perspectiva de que, novamente, a parte da aparência tem um papel na nossa vida e está tudo bem. Mas o deixar de gostar ou passar a gostar, uma coisa, Uma polaridade, não é? um ponto que deveria Uma incluir, polarização. sim, um ponto que deveria incluir tantas mais coisas, não é suposto. Exatamente, porque repara, a estética corporal não tem mal absolutamente nenhum nós querermos melhorar a nossa estética corporal. Qual é a questão? A questão é, como todas as outras áreas da vida, se tu só viveres para uma coisa, torna-se altamente prejudicial para ti. Exatamente. Porque todo o teu pensamento vai estar à volta daquilo, vai ser exaustivo, vai ser cansativo, tu vais estar numa luta contra ti mesma o resto da vida. Agora, se a parte da estética é apenas uma dinâmica da tua roda da vida, é apenas uma área como tempo para mim, como socialização. Isso é amor próprio, no fundo. Isso é amor próprio. Como a parte profissional também. Ou seja, a vida familiar para quem constitui família. Ou seja, se a parte estética for apenas uma parte, está tudo maravilhoso e isso é saudável, na verdade. Agora, quando tudo é à volta disto, todos os meus medos, todas as minhas angústias, todas as minhas necessidades de pertença, de caber, né? De encaixe na sociedade e que os meus pares forem acerca deste corpo que eu almejo ter, muitas das vezes irrealista, para a pessoa em si, então aí temos um problema. Mas se a estética for apenas e só mais uma área como todas as outras, é perfeitamente saudável. Sim, e vou aproveitar para partilhar o exercício que tu não partilhaste. Não partilhei, pois. Mas é um exercício que nós fazemos em consulta e que vamos partilhar aqui porque eu acho que... E vou aproveitar para partilhar o exercício que tu não partilhaste. Não partilhei, pois. Mas é um exercício que nós fazemos em consulta e que vamos partilhar aqui porque eu acho que pode de facto ajudar, que no fundo é
pensarmos e refletirmos mais e dedicarmos algum tempo a pensar o que é que nós valorizamos em nós. E ao início, e isto é engraçado porque é um exercício que é ongoing, ou seja, não termina, e ao início é muito mais difícil do que depois quando já estás habituado a fazer, porque ao início é quase como se, ok, o que é que eu valorizo em mim? E não te lembras de nada, na maior parte das vezes. Mas seja a nível de características, habilidades, seja profissionais, seja pessoais, ou seja, coisas que até mesmo a nível de físico, ou seja, coisas que valorizamos em nós. E fazer este exercício de apontar mesmo, quase ter um livrinho onde apontamos coisas que valorizamos em nós, para nos recordar que nós não somos só uma coisa. E depois isto é um exercício que o objetivo é ir sendo feito ao longo do tempo, porque vai ficando cada vez mais fácil. Quando nós tomamos atenção, por exemplo, sei lá, quando tu compras um carro, eu acho que isto é um exemplo fácil de perceber, ou compras uma camisola ou o que seja, tu ficas muito mais desperto para carros iguais ao teu, ou pensas em comprar um carro, tu de repente parece que só vês aquele carro a passar na estrada. Isto Ou és acontece mãe, só vês pessoas grávidas. Isto acontece porque quando nós nos tornamos mais conscientes de algo, nós ficamos mais despertos para isso. E com as nossas características é exatamente a mesma coisa. Se eu só estou focado numa coisa, por exemplo, se eu só estou focado no corpo e naquilo que eu não gosto, é óbvio que eu vou ver quase isso em grande, de olho ao espelho e só vejo as partes do corpo que eu não gosto. Quando eu me torno conscientemente mais desperta para outras características minhas que eu também valorizo e gosto, eu também fico mais desperta para isso e de repente estou a conversar com alguém e estou a perceber que tenho a capacidade de ouvir e de repente lembro-me, é uma coisa que eu também valorizo em mim e posso continuar a trabalhar para ser cada vez melhor. E ficamos no nosso dia-a-dia, por vezes vem-nos este tipo de pensamentos de é uma coisa que, olha, nunca tinha pensado, mas também valorizo em mim. E de repente, quando eu olho para mim, quando eu penso em mim, eu não sou só as partes do meu corpo que eu não gosto, que toda a gente tem e que eu acho que honestamente vão sempre existir. É um bocado irreal achar que vamos gostar de todas as partes do nosso corpo. Há partes que nós não vamos gostar tanto e temos que fazer esse processo de aceitação, mas eu não sou só isso, eu não sou só essas partes que eu não gosto tanto. Eu sou essas partes que eu não gosto tanto, como sou todas as outras características que eu valorizo em mim, como sou as partes do meu corpo que eu gosto em mim, ou seja, sou um conjunto de coisas que não dá para enumerar. Exatamente. E repara, onde nós colocamos o nosso foco é onde vai haver expansão na nossa vida. Ou seja, se nós colocamos o foco em aprender a admirar, a reconhecer características que gostamos em nós, da nossa verdadeira identidade, e queria também fazer aqui um parênteses, que é uma coisa que observo muito e já refleti bastante acerca disto, que é nós somos ensinados desde a infância a associar a nossa identidade àquilo que nós fazemos, ou sermos magros ou gordos, ou isto ou aquilo, e esquecemos que identidade não é nada disso. Quem eu não sou nem nutricionista, nem terapeuta, nem tu. Eu sou o Tiago. O Tiago tem determinadas características, virtudes, algumas que ele pretende desenvolver ainda não consegue ter, outras que estão em desenvolvimento. Ou seja, isso é o Tiago. O Tiago não é o que ele faz da sua profissão, o Tiago não é o seu corpo. Agora parece aquelas pessoas que falam na terceira pessoa, sabes? Sim, mas eu não costumo fazer isso. Acho que é para a explicação ficar boa. Ou seja, Sim, mas por exemplo, nós começamos logo de forma errada quando tu perguntas a uma criança o que é que queres ela, ser? o que é que ela ser e ela diz, quer ser piloto. Oh, bombeiro. Repara, o ser tem a ver com a identidade. A profissão é fazer. Então as coisas começam logo invertidas. E depois, quais é que são os frutos disto? Uma sociedade que procura constantemente o ter e o fazer e o ser muito pouco. Nós não somos ensinados a desenvolver o ser, a querer saber do ser. Ser uma pessoa mais justa, menos julgadora, mais compassiva, sei lá, seja qual for a virtude que tu queres desenvolver. Nós não estamos vocacionados para aí. Estamos vocacionados para ser nutricionista, ser médico, ser veterinário, ter este carro, ter aquela casa, e está tudo certo com isso, mas isso não é a nossa identidade. Isso é o que nós temos. Sim. Mas a base de tudo é quem eu quero ser. Então este exercício também explora isso. Quem é que eu sou? Qual é que é a minha verdadeira identidade? E quem é que eu quero ser?
Eu estou a caminhar para onde? Qual é o meu ponto A e qual é que é o meu ponto B? Exatamente. E é fazermos esse percurso em que o corpo não entra na equação. Ou seja, o corpo é apenas uma área da vida. Não é todas as áreas da vida, toda a roda da vida, todas as fatias de pizza que estão dentro da roda da vida, de forma metafórica. Então, é um pouco por aí, essa reflexão que queríamos trazer. Sim, nós quisemos no fundo partilhar este exercício porque é algo que nós fazemos internamente internamente, não foi a palavra que eu quis usar, individualmente nas consultas e tem excelentes resultados. Então, de uma forma mais prática, até aconselho que tenham, por exemplo, uma nota no telemóvel onde fazem um bocadinho este exercício e que de vez em quando se recordam, e ao início, lá está, não é um hábito estabelecido, então colocar mesmo o lembrete de ir lá ler, atualizar, e acho que até depois torna-se engraçado que, imagina, passado um ano, estás a ler coisas que escreveste há um ano atrás e que valorizavas em ti e até reparas, isto realmente, olha, é até uma característica que neste momento já nem valorizo tanto e até gostava de trabalhar para já não ser uma coisa assim tão presente em mim. E no fundo, lá está, tornas-te mais consciente. Isto ajuda não só na questão do corpo, mas até a desenvolver-te enquanto ser humano, porque tu tornas-te mais consciente das coisas que tu valorizas neste momento e para onde é que queres ir. E quando nós sabemos qual é a meta, onde é que nós queremos chegar, nós conseguimos traçar um caminho para lá chegar. Quando estamos só a viver no vazio e nem pensamos sobre aquilo que somos e aquilo que queremos ser, estamos só no vazio, à espera que a vida aconteça, até um dia percebermos, eu sou assim, não faço isto, não me identifico. Exatamente. Reparem, já estás a ser otimista. Tu já estás a dizer o processo em que a pessoa consegue perceber que faz aquilo. Há pessoas que vão morrer sem perceberem que fazem aquilo. Sim. Mas essas ao menos morrem felizes, que elas morrem na ignorância. Sim, a ignorância acaba por ser uma benção. Ou não. Olha, até te digo. Ou não. Isso é uma frase feita que eu nem me identifico. Mas entre morrer ignorante ou morreres a perceberes que a vida inteira foste aquilo que não querias ser e que agora o tempo também já está escasso, nem sei o que é melhor. Pois, também é verdade. Mas acho que já não é tema para este episódio. Acho que não. Podíamos trazer só este tema e fazer o episódio. Com um copinho de vinho, assim pela noite. Por acaso eu gostava. Lá está, porque é também o que a vida nos obriga, não é? Nós já pensámos muitas vezes, nós éramos bons para ter um podcast com um copinho de vinho. Sim, e estar só a divagar. Só a escorrer temas, sabes? Mas depois ao mesmo tempo... Mas depois, pronto, o tempo não dá para tudo, mas só tempo tem não um dá para negócio tudo. para gerir. Pois. E aqui estamos E nós. prioridades, não é? Mas eu acho que nós vamos mandando as nossas larachas também aqui. As nossas larachinhas, já é. É isso. Insight da semana? É isso. Conta-nos. E a partilha que eu quero fazer no Insight desta semana, deste episódio, é: o perfeccionismo é um condicionamento. O progresso constante é o objetivo da vida. Já tinha refletido acerca disso, mas nunca tinha formalizado esta frase. Mas eu gosto muito desta reflexão. Porquê? Porque o sermos perfeccionistas não garante que as coisas vão acontecer na perfeição. Antes, pelo contrário. Boa parte das vezes as coisas nem vão acontecer. Porque se não dá para ser perfeito, porque efetivamente não vai dar, muito menos ao início, nunca vai dar para ser perfeito. Mas ao início, sei lá, estou a começar uma nova profissão, um novo hobby, eu vou ser medíocre, eu vou ser péssimo, certo? Quem é que é bom a começar alguma coisa? Tu podes ter um talento para algo, mas enquanto tu não refinares, tu vais ser no mínimo medíocre. Tipo, estás ali na média, tu não és incrível, porque para seres incrível, tu precisas deixar o efeito do tempo fazer o seu trabalho. Ou seja, praticar e efeito do tempo a fazer o seu trabalho. E isso é que traz a mestria, seja em que área for da vida. Se nós não nos predispusermos a errar, ou seja, perfeccionismo é um condicionamento. Porque eu não erro, porque tenho medo de não ser perfeito, eu não começo. Como não começo, não desenvolvo mestria. Não desenvolvo mestria. Não chego aos meus objetivos naquela determinada área da vida. Então, o perfeccionismo é um condicionamento. O progresso constante é o objetivo da vida. E o progresso constante não precisa de ser a nível profissional, a nível familiar. Cada pessoa é que decide. Mas podemos olhar para o ser, como falámos ao longo deste episódio, faz a ponta aqui com este insight.
se nós olharmos para o ser, podemos estar uma vida toda a construir virtudes e a tentarmos ser pessoas melhores. Lá está. Começar de dentro para fora, não é? Como é que eu poderia ser uma pessoa melhor este ano de 2024, à data que está a ser gravado? Como é que eu poderia ser um bocadinho melhor em comparação com o 2023? Melhor na maneira de falar com os outros, melhor na maneira de falar talvez até comigo próprio, melhor no meu lado profissional, melhor no meu lado social. Como é que eu poderia limar as arestas dos meus defeitos e das minhas falhas? Como é que eu posso ser um bocadinho menos arrogante, mais humilde? Como é que eu posso fazer isso? Qual é que é o passinho minúsculo de bebê, né? Qual é que é o baby step que eu poderia dar hoje que me garantirá que eu vou estar em progresso numa determinada área da minha vida ou numa determinada correção de um defeito meu e torná-lo até virtude, quiçá. Ou seja, o perfeccionismo acaba por ser um grande condicionamento da nossa vida e do progresso. Agora, a evolução constante traz frutos no médio e longo prazo. E era isso. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube ou na plataforma que estiverem a ouvir. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.